E se eu te disser que a queda da Bolsa Brasileira pode ser uma das melhores coisas que poderiam acontecer para você que ainda está começando, está construindo ali patrimônio? Parece contraditório, eu sei, afinal de contas, nos últimos anos, o investidor de ações aqui do Brasil não teve vida fácil, até porque, nesses últimos anos, o Ibovespa ele praticamente não saiu do lugar, e mais recentemente até voltou a sofrer uma certa queda. E se a gente olhar para o índice Small Caps, que é aquele índice que pega as empresas com capitalização de mercado baixa, com valor de mercado não tão alto, a situação ainda é um pouco pior, é um pouco mais interessante. Porque esse índice ele chegou no pico em 2021 e até agora ele não conseguiu passar desse pico. Então de 2021 até agora o índice só caiu, ele ainda não conseguiu renovar a máxima, não conseguiu passar a máxima. Então são vários anos que o investidor aí do índice Small Caps ele não conseguiu nem recuperar o que ele investiu lá em 2021. Então é muito tempo aí sem nenhum retorno. Mas existe um detalhe que pouca gente está olhando. Grandes períodos de mercado ruim já aconteceram antes, mas em algum desses períodos, quem continuou investindo, quem continuou comprando ali boas empresas, se beneficiou bastante depois que o mercado voltou a subir. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Se você investe em ações na Bolsa de Valores brasileira, você já deve ter percebido que não está nada fácil ganhar dinheiro investindo em ações nesses últimos tempos. E o Ibovespa, nesses últimos anos, sofreu uma grande volatilidade, Ficou nesse vai e vem, sobe um pouco, depois cai, e o retorno não foi nada daquilo que muita gente achava que seria. E isso gera uma sensação muito ruim, porque imagina, você investe ali todo mês ou com uma certa recorrência, comprando ações ali, e quando você vai olhar para o seu patrimônio, ele está estagnado, ou às vezes até pior, caindo. Então você compra ações, investe ali, analisa as empresas, e mesmo assim, quando você olha, não tem um resultado tão bom quanto você acha que teria. E aí, quando você olha para a renda fixa ali, que está pagando altos juros, você até pode se perguntar, será que eu estou fazendo certo? Será que investir em ações, será que fazer isso realmente vale a pena? E é justamente aqui que eu quero trazer outra perspectiva para você. Porque existe uma diferença enorme daquele investidor que precisa tirar dinheiro do mercado para sobreviver, que precisa usar o dinheiro do mercado ali, daquele investidor que está construindo patrimônio, que está começando a comprar, está no meio ali do caminho da construção de patrimônio dele. E se você é aquele investidor que está comprando ações mensalmente ou recorrentemente, não precisa ser mensalmente, mas você tem uma certa recorrência em comprar ações, em fazer investimentos, o mercado deprimido pode ser ótimo para você. Porque nesse tipo de mercado você consegue comprar ações com valores muito menores. Então aquele dinheiro que você investe, você consegue comprar muito mais ações do que você conseguiria comprar se as ações estivessem muito altas, subindo muito. Então com isso você acaba acumulando mais ações. E isso pode ajudar muito no futuro a você ter um patrimônio muito maior. Vamos imaginar uma situação simples. Imagina que você investe todos os meses R$500. E aí você vai comprar uma ação que ela custa R$50, um exemplo. Então com R$500, se uma ação custa R$50, você consegue comprar 10 ações. Agora imagina que essas ações caíram de R$50 para R$25. Agora, com seus mesmos R$500 que você investe todos os meses, você conseguiria comprar 20 ações. Então você conseguiria comprar o dobro de ações que você compraria se a ação tivesse R$50. Então você conseguiu ter muito mais ações, Você vai conseguir acumular muito mais ações nesse segundo cenário, que as ações caem, do que no primeiro cenário. E é claro que uma ação cair não necessariamente quer dizer que ela ficou mais barata, que ela é uma ótima opção para você comprar, para você investir. Até porque tem empresas que elas caem, que as ações ficam mais baixas, por um fator justo. Às vezes a empresa está falindo, às vezes a empresa só dá prejuízo, e aí a ação cair não é algo de se espantar, não é uma oportunidade, vamos dizer assim. Porque aquela empresa de fato deve valer menos, porque ela é ruim. Agora, se você encontra empresas que estão caindo, mas elas são sólidas, ela tem resultados bons, ela gera lucro, ela até consegue pagar dividendos, isso pode ser uma ótima oportunidade. Até porque você vai conseguir acumular mais ações de uma empresa boa. E no futuro, se ela de fato for boa, você vai colher bons frutos dessas empresas. Mas será que realmente isso já aconteceu no passado? E aí vamos voltar aqui alguns anos para a gente analisar melhor essa história aí. Entre 2010 e 2016, a Bolsa de Valores brasileira ela sofreu uma grande queda, uma forte queda ali. E como você pode ver no gráfico, foram vários anos da Bolsa caindo. Então não foi um período muito fácil para os investidores de ações naquele momento. E para quem estava olhando só os preços das ações, só as cotações, não precisa ser muito bacana, não precisa ser muito inteligente investir em ações, até porque só caía. Então não havia muito espaço para ser otimista naquele momento ali, naquele período, se você olhasse só para as cotações. Mas depois veio a mudança. Entre 2016 até 2019, e se puxar até um pouquinho para 2020, as ações elas performaram muito bem. O índice Bovespa teve uma forte valorização. E aqui tem uma parte bem interessante. Quem investiu ali no índice teve um resultado muito bom, Até porque nesse período aí de 2016 até 2019, o índice subiu muito. Mas as pessoas que escolheram boas empresas no período ruim lá e compraram ações boas, elas tiveram resultados muito maiores. Então aqui eu vou colocar alguns exemplos para você ver o resultado que a pessoa teria. E um exemplo bem interessante são as ações da Vale.
Para quem investiu ali no início de 2016 na Vale 3, na Vale, a pessoa teria multiplicado o patrimônio dela em 7 vezes. Outra empresa também que multiplicou bastante nesse período foi a empresa de energia Copel. Nesse período de 2016 até 2019, a Copel multiplicou por mais de 6 vezes. Então o investidor ali teria conseguido multiplicar bastante o patrimônio dele. E não foi só apenas essas empresas. Tiveram várias outras ações, várias outras empresas que conseguiram multiplicar bastante o patrimônio daqueles que tiveram coragem de investir no período ruim. E esse período, 2016 a 2019, apesar de eu ter dito que o Ibovespa subiu muito, teve outros ciclos, outros períodos que o Ibovespa subiu ainda mais. E para ver isso melhor, vamos voltar para os anos 2000 até 2008, que foi onde o índice Ibovespa subiu muito, onde as ações brasileiras conseguiram gerar muito resultado. E como você pode ver, o Ibov ele subiu bem mais nesse período aí de 2000 a 2008 do que ele subiu em 2016 a 2019. Mas olhando as empresas, o resultado, o retorno é mais absurdo ainda. Nesse período, tiveram várias empresas que multiplicaram o patrimônio daqueles que investiram nelas por mais de 10 vezes. Tiveram outras empresas que multiplicaram por mais de 30 vezes. Tiveram algumas que multiplicaram por mais de 50 vezes, que é um retorno muito grande, muito absurdo. E algumas poucas empresas conseguiram multiplicar o patrimônio por mais de 100 vezes. Isso é muito resultado, isso é uma multiplicação de patrimônio muito alta. Imagina você colocar 10 mil e virar 1 milhão de reais. Esse foi o forte poder multiplicativo que as ações têm quando elas entram em um ciclo de alta, um ciclo bom. E se essa ação, se essa empresa for uma boa empresa, com a cotação bem amassada, bem baixa ali nos períodos ruins, maior é a tendência dela gerar um retorno para você no futuro, onde tiver um ciclo de alta, onde as ações começarem a performar muito bem. Agora talvez você esteja pensando, então é só comprar ações que caíram que vai dar certo? E a resposta é não. Para você ter resultados bons, não basta apenas você comprar ações que caíram. Como eu falei anteriormente, algumas empresas elas caem porque elas merecem cair. Porque são empresas que estão falindo, são empresas que não têm bons resultados, que dão prejuízos constantemente. Então esse tipo de empresa, se você comprar, pode ser que ela nunca recupere, pode ser que você nunca consiga ganhar dinheiro. E aí está o grande X da questão. Você tem que buscar empresas boas, empresas consistentes, empresas que tenham, vamos dizer assim, resiliência, perenidade. Porque aí nesses períodos de queda você consegue comprar mais ações, acumular mais, e quando vem um ciclo bom das ações, onde as empresas vão começar a gerar mais lucro, o mercado vai começar a ficar mais animado com as ações e elas vão começar a subir, essas empresas aí boas, elas que vão garantir que você vai ter o resultado, até porque elas não vão falir no meio do caminho. Então o seu foco é em buscar essas boas empresas e, se possível, pelo menor preço possível. Porque aí você vai conseguir acumular cada vez mais ações e aí depois que elas subirem, você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Só que para você achar essas empresas, você precisa estudar, você precisa entender como analisar as ações, você precisa entender o negócio delas, porque aí fica muito mais fácil você investir, botar o seu dinheiro, você decidir qual empresa escolher. E aqui no canal, se você não me conhece ainda, eu tenho vários vídeos que explicam ali como você pode investir em ações, né? Que ajudam você a entender melhor esse mundo das ações. Então, se você quiser acompanhar aqui mais de perto o meu canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Tem um botão aí embaixo, é só apertar para se inscrever, é de graça. E também, se você estiver gostando desse vídeo, aperta no botão de gostei aí, aperta no botão de curtir, porque você me ajuda bastante fazendo isso. Você ajuda bastante esse canal aqui a crescer e esse vídeo chegar em mais pessoas. Então, o grande desafio desse momento que as ações estão caindo, que as ações não geram resultado por bons períodos, é principalmente psicológico. Porque você vai colocando seu dinheiro ali, você vai investindo e você não vai vendo ele crescer. Só que se você conseguir vencer esse desafio psicológico e se manter ali investindo constantemente em boas empresas, quando o ciclo virar e as ações começarem a virar manchetes, as ações começarem a ser queridinhas novamente, o seu patrimônio ele pode te agradecer bastante, porque ele pode se multiplicar por várias vezes. É claro que não dá para saber exatamente quanto você vai ganhar, quanto vai ser o resultado, porque para saber isso você teria que saber o futuro, ver o futuro. Mas se você conseguir vencer essa barreira psicológica e continuar investindo, continuar fazendo aportes ali constantemente e escolher boas empresas, o seu patrimônio futuro vai te agradecer bastante. E quando chegar o grande momento que as ações subirem, você vai dizer, ainda bem que eu comprei ações, ainda bem que eu investi. Talvez você até pense, rapaz, eu coloquei muito pouco dinheiro, era para eu ter colocado muito mais. É claro que você tem que fazer isso tudo com responsabilidade. Você tem que entender os riscos, você tem que entender o quanto da sua carteira você quer destinar para renda variável, para ações. Você tem que lembrar que o dinheiro que você vai investir em ações, idealmente ele tem que ser aquele dinheiro que você não vai precisar mexer. Porque se você vai utilizar o dinheiro no curto prazo, se você tem a perspectiva de retirar esse dinheiro em algum momento no curto prazo, pode ser que não seja uma boa ideia colocar em ações, porque vai que o mercado demora um pouco para subir e você precisa do dinheiro. Então, não é uma boa ideia. Então, antes de investir, você tem que ter esse planejamento, você tem que ter isso em mente. Quanto você vai destinar a ações, quanto você vai destinar a renda fixa e outras coisas que você gosta. E ninguém sabe quando será a próxima grande alta do Ibovespa. Pode ser daqui a alguns meses, pode ser daqui a alguns anos, e talvez ninguém consiga prever isso com precisão. Mas existe uma coisa que está sob o nosso controle,
que é o que fazemos enquanto esperamos esse ciclo chegar. Se você está na fase de acúmulo de patrimônio, o mercado deprimido, o mercado caindo, pode ser um ótimo aliado seu para você conseguir acumular mais ações, como eu já falei. Então estude, então busque aprender mais sobre ações, escolha boas empresas, que eu tenho fé que no futuro você vai ter muito mais patrimônio do que tem agora. E agora eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Se você gostou também e quiser compartilhar com algum amigo seu que está com medo no mercado, que investe em ações, mas está meio medroso nesse momento, compartilhe esse vídeo com ele, manda esse vídeo para alguma pessoa que você acha que vai se beneficiar e também aproveite e se inscreve aqui no canal para me acompanhar. E com isso, eu finalizo esse vídeo e até a próxima. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue